Então, muito bem, hoje, 16 de agosto, turma 31, perdão, da probabilidade estatística, turma 31, é 2021, é agosto e é dia 16. Então, estamos aqui na nossa primeira aula experimental presencial, né? E a ideia vai ser a seguinte: nós temos aqui alguns colegas online. Olá, bem-vinda, bem-vindas, tudo bem, pessoal? Esteja à vontade. Então, a minha ideia é a seguinte: por questão de facilidade de operação, eu não fiquei muito interessado em escrever no quadro. Eu adoro escrever no quadro, o quadro é muito bom. Mas eu acho que, por enquanto, para poder gerenciar só esse equipamento aqui, eu vou projetar tanto a minha tela do computador quanto a minha folhinha, e aí nós já temos o Zoom gravando exatamente o que vocês estão vendo. Então, vocês vão ver exatamente esse vídeo quando estiverem em casa. Eu não consegui pensar em nada melhor do que isso, no simplicidade barra utilidade, né? E também eficiência, porque eu não preciso chegar em casa e gravar outra aula. Dobrar das aulas também não dá. Já basta que eu tenha uma turma exatamente dessa disciplina às 11h30 da manhã. Né? Então, 4 aulas no mesmo dia eu ia pirar. Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Né? Vamos começar, como sempre, né? Dando aquela olhadinha no Moodle. E, pessoal, fiquem totalmente à vontade, como de costume, para perguntar, tirar dúvidas, né? Comentários. Até porque a gente ainda está no início do semestre, então a coisa ainda está bem tranquila, não temos nada muito radical. Mas volto a reforçar que essa disciplina rapidamente engata e daqui a pouco vocês estão fazendo conta de integral e não sei o que. Nem viu direito as médias e variância e já está fazendo um monte de coisa. Muito bem. Então, estamos na turma 31 da probabilidade estatística. E eu começo aqui... Vamos começar olhando as anotações. Opa, desculpa. Os materiais. O bom e velho plano de ensino, né, cronograma. Oi, oi, oi. Normalmente fazem esse formulário para ver quem vem e disponibilizam uma chamada depois, né? Sim. Para saber se de repente tem limite de pessoas na sala, passou o limite. Sim. Se eu vou ou não. Tá. Não, tu colocou uma coisa importante. Faltou eu dar um ok para você. Eu acho que eu devia ter feito isso, mas o pessoal me atrapalhei. A verdade é essa, né? Eu só consegui domingo, 11 horas da noite, terminar de montar essa planilha aqui, ó, que é a planilha de todas as aulas do semestre, ó, presenciais, tá? Eu não estava conseguindo gerenciar a coisa toda. Aí tem até corzinha e tal. Então, agora acho que eu vou me achar. Tá, mas tu tem toda a razão. Eu devia ter mandado vai. Mas assim, nós recebemos nessa sexta-feira passada uma orientação de que todas as aulas vão ocorrer, tá? Exceto a questão do excesso de alunos. E não houve excesso de alunos, mas, de novo, eu achei que faltou a comunicação de mim para vocês. Tá? Então, peço desculpas, mas foi a atrapalhação de quem ainda não está acostumado com todo o procedimento. Tá? Então, agora tem até corzinha vermelha ali para me avisar que é hoje a aula, que eu tenho que fazer alguma coisa hoje, está em vermelho. O verdinho é entre amanhã e mais 7 dias. E o cinzinha é porque já aconteceu. Eu perdi o prazo se eu não fiz alguma coisa. Então, eu acho que isso aí agora vai me ajudar. Tá, mas realmente tem toda a razão. Vou me policiar e qualquer coisa vocês me puxam a orelha, me mandem uma mensagem, tá certo? Muito bem. Então, vou abrir também a nossa pastinha aqui do nosso semestre, tá? Para a gente dar aquela olhada bagual no que aconteceu na última aula, né? Então, nós falamos basicamente, na última não, penúltima, né? Isso aqui é a última que a gente rabiscou, né? Que a gente falou lá das tabelas de frequência univariada discretas, né? Mostrei para vocês umas coluninhas nem um pouco sofisticadas, mas bem úteis na prática.
que eu recomendo que vocês, quando forem fazer o exercício uma, duas vezes, tentem fazer de cabeça, que tem uma lógica a construção, então é um bom jeito de vocês memorizar. Até porque, assim, de vez em quando vocês vão estar trabalhando e não tem o software que faz a tabela pronta. Então, pode ser que vocês queiram montar a tabelinha da cabeça de vocês. Então, é um bom jeito, né? E na aula passada, eu discuti com vocês a parte de tabelas univariadas contínuas, que tem a característica de a gente ter que agrupar em intervalos de classe, né? Então, deixa eu chamar... Desculpem essas 50 milhões de abas aqui, mas eu estou fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Então, na nossa... me digam se vocês preferem o fundo branco, o fundo sépia ou o fundo noite. Branco, sépia ou noite. O branco, tá bom, perfeito. Então, qual era a característica, né, das nossas tabelas de frequência contínuas? É justamente aquela coisa a gente ter que agrupar em intervalos de classe. E assim, pessoal, lembrem que são recomendações, assim, sugestões da literatura, né? Não é assim uma super regra que todo mundo tem que seguir. Na prática, a gente vai brincar, vai quebrar com um número fixo, vai testar a regra do Sturge, do Scott, do Friedman da Connes, né? Mas, assim, acho que o que fica assim, de ensinamento é não se apaixonem pelo gráfico que está na frente de você. Ele pode estar distorcendo um pouco o dado. Testem outras visualizações, com outras quebras, antes de tomar a decisão. E não só olhem o gráfico, olhem também algumas medidas, resumo, números, né? É melhor do que só... né? Gráficos enganam bastante, tá? Muito bem. Então, é isso que a gente discutiu até a última aula. Então, o assunto da aula de hoje são as medidas de posição ou localização, que, assim, são formas da gente resumir os nossos dados. Assim, vocês já certamente conhecem várias dessas medidas, eu também não vou ficar aqui me alongando em coisas que vocês já sabem, mas vou dar algumas dicas de coisas que podem ser, assim, diferentes daquilo que vocês já viram na vida técnica de vocês. Então, a medida de posição ou localização, ela tem a característica de dizer mais ou menos onde o dado está, né? Em que região ele se encontra, de certa maneira, né? O grosso dos dados. Já as medidas de dispersão ou variabilidade, que a gente vai ver na próxima aula, essas são muito mais a ver com o espalhamento ou o juntamento, assim, sendo bem popular na minha explicação, dos dados, né? E geralmente a gente usa essas medidas em associação. As de posição e as de dispersão vêm junto. Tipo média e desvio padrão. Isso é uma duplinha que vem sempre junto. Porque a gente tem uma ideia do centro, de onde estão os dados, e do quão disperso ou concentrado está esse conjunto. Tá? Então, a aula de hoje é focada nessas medidas de posição, que são várias, e eu quero falar um pouquinho da intuição delas para vocês. Tá? Então, eu começo aqui com o mínimo e o máximo, que são exatamente isso que vocês acham que é. São o menor e o maior valor da distribuição. Fim de história, não tem muito mistério. Talvez a novidade aqui é que o mínimo e o máximo sejam também a primeira e última estatísticas de ordem, né? Depois que a gente põe em ordem, o primeiro cara da ordenação e o último são, respectivamente, o mínimo e o máximo. Então, aqui pode ser que vocês ainda não tivessem feito essa associação, e tudo bem. Um comentário é que, assim, de cunho um pouco mais técnico, mais matemático, reparem que a variável x está levemente em itálico, não sei se vocês percebem que o x está meio deitadinho. E tanto o min quanto o max, que são as funções mínimo e máximo, elas estão com letras não itálico. Tá? Isso é a típica característica das funções matemáticas. Funções são escritas em letras não itálicas, enquanto que as variáveis são escritas em itálico. Tá? Só um detalhe assim, que pode ser... Então, por exemplo, logaritmo, log, esse cara não é em itálico. Né? O mínimo, o máximo, o seno, o cosseno, todas essas funções que a gente conhece, quando a gente escreve em matematiquês, elas não vão em itálico. Eu estou comentando isso porque, assim, se a gente escreve em Word, por exemplo, o Word não respeita isso, porque ele não sabe exatamente o que é função e o que não é. Mas em LaTeX, que foi onde eu escrevi isso aqui, o LaTeX deixa bonitinho. Então, cuidem esses detalhes, porque, assim,
isso que deixa o texto assim bem harmonioso e assim, a pessoa que conheça do assunto e vê um texto escrito bonitinho assim vai dizer, pô, essa pessoa está escrevendo bem, né, o matematiquês. Só uma sugestão, nada muito radical. Outra coisa, assim, os modelos estatísticos e matemáticos e famosos, ou os de entrada, eles geralmente vão focar em médias, né? Aquela coisa do soma tudo, divide pelo número de observações, né? Retas de regressão, coisas que a gente vai falar ainda no curso, geralmente tem uma noção da média, aquela coisa do centro da soma dividida por n. Só que tem alguns casos práticos, e não são poucos, onde a gente precisa estimar não o centro da distribuição, mas os extremos da distribuição. Então, o mínimo e o máximo são exemplos de medidas extremas, né? Que não têm assim a mesma gama de possibilidades e de modelos se comparado à média, por exemplo. Então, eu trago para vocês já num caráter um pouco mais avançado, mas assim, eu estou aqui tentando abrir a cabeça de vocês e mostrar coisas que existem, né, para vocês trabalharem. Existe um texto muito legal, pelo menos é o melhor que eu conheço, tá? Do Kotze Nadarajah. É um livro sobre valores extremos. Então, ele traz um monte de modelos e ferramentas para trabalhar com esses valores. Quando é que eu usaria isso, por exemplo? Sei lá, vocês vão medir a, a altura da água ou dos rejeitos de uma barragem. A gente não está nem aí para o valor médio que essa barragem ocupa, né, ou oscila. A gente está interessado no mínimo, que é quando acaba a água, e no máximo, que é quando ela transborda. Então, valores extremos são muito mais interessantes nesse caso do que o valor médio. Tá? O valor médio não me diz muita coisa por aí. Então, só para informação. Então, de novo, são medidas simples, só que elas podem ser complicadas de se modelar, porque não tem muita coisa pronta por aí, assim, tão fácil quanto a média. Tá? Só uma sugestão. E só para terminar as considerações, o mínimo e o máximo diferem do ínfimo e do supremo. Tá? O mínimo e o máximo, eles efetivamente são observados na distribuição de vocês. Já o ínfimo e o supremo são limites de funções. Por exemplo, se vocês têm aquelas assíntotas do cálculo, as assíntotas, pode ser que a função se aproxime a vida inteira, mas nunca toque ou cruze essa assíntota, né? Tanto que esse nome de assíntota tem a ver de ser assintótico. Então, só para informação, o ínfimo e o supremo não necessariamente são observados. Mínimo e máximo, sim, tá certo? Muito bem. Então, eu trago aqui alguns exemplos para vocês, né? Bem simples, não tem nada de muito misterioso. Acho que vocês já entenderam que a ideia é teoria, exemplo, exemplo no R. Teoria, exemplo, exemplo no R. Né? Então, basicamente, deixa aqui, desculpem, eu estava aqui trabalhando em outro material para variar. Então, eu vou fazer o seguinte, me digam se está boa o nível de zoom. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Vamos trocar aqui o fundo para o Dreamweaver. O Dreamweaver, me digam se fica melhor. Não, cara. Ai, ai. Agora acho que vai. Me digam se fica melhor de enxergar assim. Sim, melhor? Tá bom. Mais um ou estava bom? Tá bom. Assim fica demais ou tá melhor? Melhor? Tá, vamos nesse nível, assim, para facilitar a visualização de você. Qualquer coisa a gente reduz o nível de som. Então aqui eu já estou cometendo um crime que é já dar um attach do read table, né? Então o read table vai ler a tabela desse caminho, né? Aquele mesmo arquivinho do hospital que eu já mostrei nos exemplos das aulas anteriores, que tem duas colunas, a altura e o número de filhos de um exemplo hipotético, de mulheres lá atendidas no hospital. E eu já estou dando um attach, ou seja, eu vou deixar disponível as colunas filhos e altura, tá? Então, só para facilitar o código que segue, tá? Então, se eu pedir, a altura vai ser o quê? Vão ser aquelas 100 alturas que já foram descritas em outros exemplos, tipo da tabela de frequência univariada contínua. Então, se eu pedir o min de altura, adivinhe, ele me dá o mínimo, tá? Se eu pedir o máximo, o max, né?
eu tenho o máximo. Percebam que são funções escritas em inglês, então não tem acento, né? Funções matemáticas não tem acento. Então, isso aqui é simples assim. Tem uma outra função na linguagem chamada range. Range significa amplitude, tá? Então, o que ela vai nos fornecer? Ela vai nos fornecer um vetor de tamanho 2 com o mínimo e o máximo simultaneamente. Tá? Então, uma outra forma de operar. Pode ser que vocês precisem disso de uma vez só, então, uma linha de comando. Tá? Então, tem essa forma de operar. Deixa eu só salvar aqui esse arquivinho, para a gente não esquecer de disponibilizar posteriormente. Então, isso aqui, PUC, semestres, 2021, 31, códigos e turma 31, 2021, 08. Tá bom de achar, sim, as coisas, pessoal. Vocês estão... Tá dando para se organizar com as datas, nome de arquivo. É porque é um monte de arquivo, então eu estou tentando ser bem padronizado. Assim. Então, eu estou botando o nome da turma, ano, mês, dia, para ficar em ordem cronológica. Se vocês acharem pode ser melhor, me avisem que eu mudo a estratégia. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, mínimo e máximo, não tem muito mistério, mas tem assim várias já considerações que eu já estou engatilhando para, né, de repente, vocês precisam fazer alguma coisa um pouquinho mais avançada posteriormente. Muito bom. Então, deixa eu tirar essa coisa aqui. Então, a boa e velha média aritmética simples, né, pessoal? Então, percebam que eu estou usando a estratégia aquela dos parênteses, ou seja, se eu ler só média ou média aritmética simples, eu estou me referindo a essa mesma medida, necessariamente. Tá? Então, assim, se alguém disser assim, calcula a média, vocês fizerem a média aritmética simples, e a pessoa brigar com vocês que ela estava se referindo à média geométrica e não à aritmética simples, azar é dela. Falou média, é soma tudo, divide pelo número de observações. Tá? Essa aqui é a grande medida da literatura. E por que a média é tão importante? Por que ela é a Ferrari das medidas de posição? Porque ela tem algumas propriedades matemáticas bem interessantes. A exemplo de um teorema que leva o nome de lei dos grandes números, que não tem nada a ver com número grande. Tá? É só porque esse teorema diz que, à medida que o tamanho de amostra da gente aumenta, a média amostral converge para o verdadeiro valor da média populacional. Esse é o resultado da lei dos grandes números. Dentre outros resultados. Tá? Então, ela tem excelentes propriedades matemáticas. Então, é por isso que ela foi tão trabalhada ao longo da história. Mas não é a única, e a gente também não pode ficar só restrito à média aritmética simples. Muito bem. Então, de novo, pessoal, todo mundo aqui sabe calcular uma média aritmética simples. Soma tudo e divide pelo número de observações. Mas aqui, talvez, a novidade é que pela primeira vez, eu vou fazer uma diferenciação com vocês. Tá? Eu vou tomar nota aqui. Só assim, de alguns pontos, tá? Não vou ficar escrevendo tudo aqui, porque vocês já têm tudo na apostila. Tá? Então, é o seguinte, pessoal. Eu vou começar diferenciando para vocês uma coisa chamada população ou universo, tá? Que é o conjunto de todas as coisas ou pessoas que eu tenho interesse prático em avaliar. Tá? Então, por exemplo, se nós aqui fôssemos a nossa população de interesse, nós somos 5 pessoas aqui nessa sala, e eu quisesse, por exemplo, calcular a média de idade desse grupo de pessoas. Tá? Nós 5. Então, seria simplesmente pegar as nossas idades, somar e dividir por 5. Fim. Mas tem uma questão simbólica aqui, que é a seguinte. Se nós somos a população de interesse, eu vou representar essa média populacional ou universal pela letra grega mi. Tá? Isso aqui é o M minúsculo dos gregos. Tá? É uma letra grega que, então, indica que eu estou representando uma média populacional universal. Como é que eu faço, então, para calcular esse negócio? Ora, cálculo é aquele que a gente já sabe. Soma tudo. Então, aqui eu vou usar a notação de somatório, somar cada valor da minha variável, que eu estou apelidando de x, por simplicidade, desde o primeiro valor e
o tamanho da população, o universo, eu vou representar por N maiúsculo. É o número de observações que eu tenho nessa população ou universo. Então, eu vou somar desde a primeira observação até a enésima e dividir por N. Enfim, alguns textos mais matemáticos, mais técnicos, assim, no sentido de demonstração, de estatística matemática, como se chama na literatura, podem trazer coisas assim, ó, 1 sobre n vezes o somatório de xi para indo de 1 a n. Tá? Dá na mesma, né? É 1 sobre n multiplicado pela soma de x. Mas são variações aí que a gente vê dessa forma. Muito bem. Então, eu também vou simbolizar uma média quando eu tenho um subconjunto dessa população universo, que eu vou geralmente chamar de amostra. Esse nome certamente vocês já ouviram falar. Né? E essa amostra a gente geralmente representa pelo tamanho, pela letra, perdão, n minúsculo. Né? Então, o símbolo da média amostral vai ser um X com uma barrinha em cima. Tá? O nome disso aqui é X barra mesmo. Parece engraçado. A primeira vez que eu vi, eu achei que era meio esquisito. Mas isso é realmente o nome técnico que se dá para a média amostral. X-bar, em inglês. E vocês podem ou não pendurar o nzinho, que é o tamanho da amostra, no pezinho do x-bar. É uma opção de notação, tá? Que se vê por aí. A vantagem de usar o nzinho é que vocês sabem qual foi o tamanho de amostra usado para calcular aquela média. A desvantagem é que vocês têm que escrever uma coisa a mais na notação de vocês. Né? E aqui, nesse caso, a fórmula é a mesma. Né? Eu somo todos os valores do primeiro até o enésimo, só que aqui eu vou representar o eninho por n minúsculo, que é o tamanho da amostra. E vou dividir por n minúsculo. A operação é a mesma, mas a simbologia é diferente. Pode parecer algo assim um pouco esquisito nesse primeiro momento, mas daqui a pouco a gente vai estar falando de inferência estatística. Se a gente não diferenciar a população e a amostra, a gente pode estar incorrendo num erro que é bastante frequente quando eu vejo, por exemplo, dados na televisão, no jornal, tal. Eu vejo os caras tratando coisas amostrais como se fossem coisas populacionais. Por exemplo, 45% da população está cumprindo isolamento social. Eu falava muito nesses percentuais no início da pandemia, né? Tinha aquela coisa dos 50%, 70% tinha que ficar em casa, aquela coisa. Mas, assim, é uma estimativa, pessoal. Por melhor que seja essa estimativa, eu não consigo saber exatamente onde cada pessoa está em cada momento, para saber quantos por cento exatamente houve de cumprimento da coisa de ficar em casa. Né? Então, as pessoas fazem 45% cumpriram. Isso é uma estimativa. Né? Então, dizer que é 45% é como se a gente tivesse visto toda a população do universo e dado o valor calculado. Outra coisa é eu tirar uma amostra e dizer, olha, na minha amostra, eu estimo 45%. Essa é outra informação. Tá? Então, a gente tem que ter muito claro isso, se a população amostra. E já adianta, na dúvida, temos uma amostra. Quase tudo é amostra no nosso dia a dia, né? Porque custa muito caro ou muito tempo observar uma população inteira. Quase sempre é impossível tecnicamente ou no tempo que a gente tem. Tá? E, de novo, só por uma questão de notação, né? Textos podem representar isso dessa forma. Né? Muito bem. Então, a operação em si é a mesma para os dois casos, a diferença, então, é a questão simbólica, né? Para a gente não confundir o que é a população e o que é a amostra. Então, um pequeno exemplo, eu pego aqueles dados do número de passos até a lixeira mais próxima, que eu falo lá no capítulo 1, e simplesmente somo o número de passos das 6 ocasiões e divido por 6, que é o número de ocasiões. Então, me dá 155 passos em média que eu caminhei até a lixeira mais próxima. Fim do exemplo, não tem muito mistério. Né? Como é que eu calculo essa média? Né? O cálculo é muito simples, existe uma função chamada min, né, que calcula a média para a gente. Então, deixa eu só botar aqui média. Então, eu peguei o conjunto de dados e calculei min e fim de história. Isso equivale, por exemplo, a fazer sum de x
dividido por length de x. Está na mesma. Por que eu estou usando função? O que é sum de x? Sum de x é a soma dos valores. Length é o tamanho do vetor, que é 6. Mas eu, como, né, trabalho com programação já há alguns anos, eu não vou escrever um número duas vezes. Eu entrei com os dados aqui na linha 8. E eu vou usar esses dados. Eu jamais vou digitar de novo uma coisa que já está na minha memória. Tá? Isso evita vários problemas futuros. Né? Puxar os dados que já estão digitados. Muito bem. Que mais? Tem uma questão de uma expressão chamada average. Não sei se vocês já ouviram falar. Average, escreve em inglês. E em português não tem essa variação de mean e average. Né? Em inglês, mean significa necessariamente a média aritmética. Assim. The mean, quando falarem the mean, está se referindo a esse soma tudo e divide pelo número de observações. A não ser que o autor esteja fazendo uma ressalva, mas assim, se não falar nada, é média aritmética assim. Average também é uma noção de média, mas average é um conceito mais geral. Então pode ser que uma mediana, uma moda, alguma outra medida de tendência central também seja uma average. Average assim, é uma medida central de valores. Tá? Então, eu já vi, inclusive, textos que botam média, moda e mediana, que são as três medidas famosinhas, embaixo do guarda-chuva de average. Tá? Então, cuidem para saber o que vocês estão calculando. No Excel, em inglês, average calcula a média. Tá? Não é mean a função do Excel, é average. Então, existe uma pequena variação aí de notação, mas geralmente é assim que aparece na literatura. Muito bem. E aqui eu trago para vocês umas variações de médias, tá? A começar com a trimmed mean, também conhecida por média aparada, tá? Trim é podar, né? Poderia ser média podada também, mas eles traduziram para média podada. Eles quem, né? Essa tradução, pessoal, se vocês botarem aqui, glossário estatística ABE, em inglês, ABE é a Associação Brasileira de Estatística, tá? E eles disponibilizam um glossário do inglês para o português, tá? Junto com a Sociedade Portuguesa de Estatística. Então, se vocês precisarem saber uma tradução mais oficial, deem uma consultada aqui. Então, se eu botar aqui trimmed mean, ali, ó, média aparada. Então, eu usei exatamente a tradução oficial do negócio. Tá? Então, o que é a média aparada? Né? Não tem muito mistério. Quando a gente... tá, deixa eu começar de novo. A média aritmética simples tem uma característica. Ela é super sensível à entrada de valores ou muito altos ou muito baixos na distribuição de vocês. Então, se vocês têm uma distribuição lá, 2, 5, 4, e entram 1.000, 5.000, a média vai lá para cima instantaneamente. Ela tem essa característica porque ela tem a ver com a soma dos valores. Então, um valor muito grande ou muito pequeno toca a média para baixo, para cima, rapidamente. Outras medidas, como mediana, que a gente vai ver daqui a pouco, são mais estáveis em relação à entrada de valores extremos. Né? Então, a média aparada, trimmed mean, ela é uma tentativa de controlar esses valores muito extremos que possam entrar na nossa distribuição e possam interferir muito na média. Né? Então, particularmente, eu acho que a mediana é a melhor forma de se trabalhar quando eu preciso de uma medida estável. Né? Então, assim, mas a média é sensível, então é ruim, é melhor a mediana. Eu não acho que seja nenhuma melhor nem pior. Eu acho que são ferramentas que têm características diferentes. Né? Querem uma coisa bem sensível, entrou um valor muito grande, muito pequeno, vocês rapidamente detectam, usem média. Precisou de algo mais estável, que não fique muito dependente de valores, que fica oscilando toda hora, usem a mediana. Tá? Mas a média parada que eu vou mostrar agora é uma alternativa à mediana que eu ainda não apresentei. Muito bem. E o que é a média parada? A ideia é a seguinte: vocês ordenam a distribuição dos dados de vocês do menor para o maior, por exemplo. Fazem um rol de dados.
e aparam um certo percentual das pontas e fazem a média só com os valores que ficaram. É simples assim. Né? Então, eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Né? Eu peguei e criei uma distribuição, deixa eu só botar aqui de novo. Então, média aparada. Então, eu criei aqui uma distribuição que é o seguinte, o vetor são os valores de 2 a 99, e eu ainda coloquei o 1000 e o 10.000 na sequência. Tá? Então, justamente para mostrar para vocês uma distribuição bem assimétrica. Tá? Tem os valores pulando de 1 em 1, 2, 3, 4 até 99, daqui a pouco um vira 1000 e o outro vira 10.000. Então, se eu pedir a média desse cara aqui, vai dar ali 159,49. Mas, dentro da própria função min, eu posso pedir x trim, que é o parâmetro de trim min, de aparado, e eu posso dizer para ele quantos por cento das pontas eu quero cortar. Então, por exemplo, eu posso cortar 1%, né, da minha distribuição e a minha média já cai violentamente. Tá? Eu posso cortar mais do que isso, eu posso cortar 10%, apesar de que isso não vai dar assim, tanta diferença de um para o outro. Tá? Então, é basicamente isso que ele faz. Agora, pense o seguinte, né? Se eu tivesse, assim, sei lá, 3 valores, né? Min de 1, 2, 3, de 1 a 10, vamos fazer assim, de 1 a 10, aqui a média vai ter que ser 5,5, claro. Então, o trim, se eu pedir um trim assim, de 1%, vejam que ele não tem muito o que fazer, porque eu só tenho 10 valores, eu não tenho 1% para cortar de 10, se eu me faço claro. Geralmente, esses métodos servem para quando eu tenho um monte de dados. Poucos dados fica meio que a mesma coisa. Tá? Então, é uma característica aí. Diga. 0,5% de cada lado. Se eu pedir 1%, ele pega assim, se tu tiver, vamos lá, se tu tiver 100 valores, 100, 200 valores, só para fazer uma conta inteira. Se tiver 200 valores e tu pedir para cortar 1%, ele vai cortar 2 valores. Então, ele vai cortar o primeiro e o último, porque tu tem 1% que dá 2 valores, então ele vai cortar o menor e o maior, e fazer a média do segundo até o 199. Tá? Não, ele tira o número, ele mata o cara. Tá? Mas, assim, tem uma questão de proporcionalidade também. Porque, por exemplo, no meu banquinho de dados aqui, tá, eu tenho quantos valores? Eu tenho 98, 99, eu tenho 100 valores nesse X aqui, certinho. Tá? 100 valores. E eu pedi para cortar 1%. Tá? E ele cortou. Ele caiu de 159,49 para 60,68. Tá? Mas eu não tenho 2 valores para cortar. Então, o que ele faz? Ele faz uma proporcionalidade. Tá? Então, eu teria que olhar dentro da função min para saber exatamente como é que ele está operando. Eu não me lembro de ver isso na documentação. Até vamos olhar aqui. Opa. Vamos até olhar isso aqui. Interrogação min. Então, interrogação min e a gente vai para a documentação propriamente dita da função. Né? Mas aqui ele só ensina a usar o trim, que por padrão é 0, ou seja, por padrão ele não poda, ele não tira nenhuma informação. Né? Ele explica que é um valor entre 0 e 50%, ele não poda mais de 50% dos dados, né? Uma questão de definição e da programação. Ele conta um pouquinho sobre como o trim funciona para valores lógicos, valores complexos, né? E acabou, é isso que ele fala aqui na documentação. Para a gente saber mais, a gente teria que ver a referência lá desse livro que é famoso. Esse aqui é um livro que deu a base para a linguagem S, foi uma linguagem que foi inventada pré-R, né? Deu origem ao R. Então, esse livro aqui tem um monte de, assim, no detalhe do detalhe da coisa. Ainda que eu possa olhar a função internamente. Tá? Mas, assim,
Em algum momento a gente tem que parar, assim, não que a gente não possa ir até esgotar a coisa, mas assim, é muita coisa para ver. Se a gente quiser ver até a função, tá lá aberto. Isso que eu gosto de software livre. Eu já tive que abrir várias funções ao longo da minha vida técnica, ou para melhorar ou para entender a função. Né? Mas assim, certas coisas eu acho que é perda de tempo. Né? Mas está lá para a gente investigar. Tá certo? Muito bem. Tudo bem com a trim aqui? Podemos. Depois existe uma outra, essa aqui não tem a tradução lá do dicionário. É Winsorized mean, em inglês, que eu traduzi para a média windsorizada, porque o Windsor foi o cara que propôs essa ideia. Né? Se vocês tiverem uma sugestão melhor dessa tradução, me avisa. A Windsorize, ela também tem a mesma proposta, né, de dar um jeito nos extremos, né? Média windsorizada. Mas ela funciona de um jeito um pouquinho diferente, tá? E já aviso, existe mais de um algoritmo para fazer o winsorizado, tá? Existem variantes. O algoritmo mais simples é o seguinte: ordena os valores. Se tu quiser winsorizar, de novo, imagina que a gente tenha 200 valores para facilitar a nossa vida. 200 valores de 1 a 200. E eu quero calcular a média winsorizada. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1% da cauda inferior, ou seja, o primeiro, e 1% da cauda superior, ou seja, o maior deles, o último, e a gente vai substituir pelo segundo e pelo penúltimo. Então, ao invés de ficar 1, 2, 3 até 200, vai ficar 2, 2, 3, 4, parará, aí 198, 199, 199. Ele repete o segundo e o penúltimo número, se eu disser 1%. Claro que eu posso ter mais. Se eu pedir 10%, ele vai repetir 10% de uma ponta e 10% da outra ponta. É um outro jeito de dar uma apaziguada naqueles extremos que podem estar muito radicais. Então, essa é a ideia da winsorizada. Mas o algoritmo dessa função aqui, Winsorize, do pacote Descriptive Tools, ela funciona um pouquinho diferente desse algoritmo que eu falei para você. Essa aqui, ela faz uma proporcionalidade. Tá? Então, de novo, temos ali os valores de 2 a 99, mais 1.000 e mais 10.000. E essa função permite que eu winsorize, desculpe, mas é a palavra, percentuais diferentes nas pontas. Percebo que o trim lá, ele me diz assim, ó, trim 1%, trim 20%. Então, o que ele faz? Se eu pedir 20% do trim, ele vai matar 10% de baixo e 10% de cima. Já o winsorize dessa função, ela é um pouco mais flexível. Eu posso winsorizar diferentes pedaços das caudas. Aqui eu botei 1% e 99%, ou seja, eu quero fazer com um miolo entre 1% e 99%. E o insoriza o que estiver abaixo de 1% e acima do 99%. Depois a gente brinca aqui para vocês entenderem. Eu tenho como... é independente as pontas. Tá? Então, essa média aqui, lembrando que se vocês pedirem a min de x, a gente tem 159,49. Essa aqui, ela vai me dar o conjunto de dados winsorizado pela regra da própria função. Tá? Então, olha só, é quase isso que eu falei para você, só que aqui tem um algoritmo um pouquinho diferente. Da regra mais simples que eu comentei, seria o quê? 3, 3, 4, 5, 6, etc. Tá? E aí, 1.000, 1.000. Mas vejam que ele baixou um pouquinho do 3 e subiu um pouquinho do 1.000, foi até 1.090. Porque tem uma proporcionalidade ali que é feita internamente na função. Tá? Eu posso mexer nisso se eu mexer nos parâmetros aqui. Tá? Eu poderia, por exemplo, né, botar assim 2%, tá? E ver o que acontece. Então, aqui, ó, percebam que agora eu permiti mais dados serem winsorizados para baixo. Ou seja, eu vou fazer a média só com entre 2% e 99%.
Então, aqui entram valores um pouquinho maiores. Quanto mais para o centro da distribuição eu tiver, mais os valores do centro eu repito. Não sei se eu me faço claro aqui. Tá? Então, essa proporcionalidade aqui ela é calculada pela própria função. Mas pensem nesse algoritmo que eu falei mais simplificado. Vocês só repetem o valor. É assim que o Winsor propôs a primeira vez. Mas assim, pessoal, esses algoritmos, principalmente quando a coisa é discreta, a gente tem várias arbitrariedades para escolher no meio da conta. Então, vai variar um pouquinho de implementação para implementação. Tá? Então, de novo, assim, preciso saber no mínimo detalhe o que está acontecendo aqui, documentação, e de novo, as documentações costumam ser boas, né? Nem sempre elas dão toda a informação que a gente quer. Né? Então, aqui, vocês têm a documentação do Winsorize, né? E ele vai, então, né? Ele padroniza para 5%, né? Tá vendo? Apesar de que eu usei o probs aqui para fazer a ponderação. Da mesma forma que ele usa na Quantil, que a gente já vai ver aqui. Tá? Então, aqui ele mostra a regrinha que ele está. Ele vai tratar o Winsorize como de x como menos c, se o x for menor que menos c, e vai tratar como c se o x for maior do que c. Tá? Então, bom, aqui tem alguns exemplos, mas... então é isso, assim, são duas alternativas para que a média, que é sensível à entrada de valores extremos, seja um pouco mais suavizada, vamos dizer assim. Tá? Mas assim, pessoal, não é muito comum na literatura. Eu estou trazendo mais por uma questão de provocar assim, coisas um pouquinho diferentes. Né? Mas eu geralmente costumo ver as pessoas usando mediana, eu inclusive, porque eu acho a mediana mais legal, assim, mais robusta e tudo mais. Tudo bem até aqui, pessoal? Depois tem o total. O total é meio sem graça, mas é interessante. O total é a soma de todos os valores que a gente tem numa distribuição. Simples assim. E aqui, de novo, eu estou diferenciando total universal de total amostral. A simbologia é a seguinte. A letra tal para o total universal. Então, se vocês têm todo o universo de interesse, simbolizem o total como a letra tal maiúscula, que é a soma dos valores. Então, se nós somos a população universo de interesse, eu quero saber a soma das nossas idades, por exemplo, basta eu somar as idades, está resolvido. Isso eu simbolizo por tal. Mas, se agora eu quero saber a soma das idades de todas as pessoas que estão no prédio nesse momento, e nós somos só uma amostra das pessoas que estão no prédio, eu vou simbolizar por tal com um chapeuzinho em cima. Esse chapeuzinho significa estou estimando este total. É um jeito de dizer assim, não é o valor exatíssimo, é uma estimativa. Chapeuzinho significa estimativa em statiquez. Tá? E acho que a fórmula mais simpática seria essa da direita aqui. Se nós aqui temos uma média de idade de, por exemplo, 23 anos de idade, e eu tenho 100 pessoas no prédio, 100 vezes 23 vai me dar uma estimativa da soma dessas idades. Né? Vai dar 2.300, a estimativa. Ah, mas é isso aí mesmo? Tá certeza? Não. Tem um chapeuzinho para dizer que é uma estimativa, de alguma maneira. Né? E totais são importantes, né? Principalmente em questão de empresa. Tudo. Uma coisa é a média, o gasto médio mensal é tanto. Tá, mas quanto é o total? Quanto é que eu vou gastar no fim do mês? Ou quanto é que eu vou receber no fim do mês? É esse bolo que já dá um friozinho na barriga para estimar, porque a média ela dá aquela compensada nos erros. Né? O total não, o total é aquele bloco que a gente mais difícil e mais complicado de inferir, né? Se comparado à média. Mas é isso, não tem muito mistério. Então, depois, eu faço aqui na sequência um exemplinho do total daquele número de passos. Né? Então, se eu tenho 155 passos em média, com base em 6 idas à lixeira na capital gaúcha, se eu for 60 vezes ter que jogar um lixo, eu espero 60 vezes 155 dá 9.300 passos. Não sei exatamente isso, não, mas é a estimativa que eu tenho. Tá?
Muito bem. E aqui só uns códigos de R que, de novo, eu não vou ler tudo com vocês, senão não dá tempo e a aula fica muito chata. Média quadrática. Bom, média quadrática, ela é tipo a média aritmética simples, só que eu vou, antes de somar os valores, eu vou elevar esses caras ao quadrado. Né? Para que serve esse elevado ao quadrado aqui? Bom, diretamente a gente não costuma usar médias quadráticas. Por exemplo, qual é a média quadrática da idade da gente? Ora, pega cada idade, eleva ao quadrado, perdão, soma e divide pelo número de observações. Bom, e daí? Qual é o ponto da média quadrática? É que a unidade de medida fica ao quadrado também. Essa é a parte chata da interpretação. Mas então, para que serve esse negócio? Bom, eu vejo a média quadrática como um pedaço do cálculo da variância que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Ela é uma forma de... é uma parte da conta. Mas existem umas medidas na literatura, por exemplo, chamado erro quadrático médio. Essa medida é importante. Né? O que é o erro quadrático médio? Bom, ele basicamente vai ter no núcleo dele o valor que vocês observaram, específico, foi observado, menos o valor que vocês estimaram pelo modelo de vocês, seja o modelo que for. Pode ser o modelo mais bobo do mundo, pode ser um super modelo, mas a métrica pode ser a mesma. E eu vou querer somar essas distâncias e fazer uma média. Só que eu não posso fazer isso sem elevar ao quadrado. Por quê? Porque, como eu comentei, os modelos, em geral, são modelos de média. E a média tem uma propriedade. Se vocês pegarem cada valor da distribuição e descontarem da média, e depois somarem, a soma dá zero. Porque a média é um centro de massa. Então, para que... Imagina que medida inútil. Se cada vez que eu fizesse a conta sempre desse zero, não ia servir para nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai elevar ao quadrado essas distâncias e o modelo que tiver o menor erro quadrático médio vai ser o modelo mais preciso. E, geralmente, a gente usa isso como escolha de modelo. Né? Então, seria um uso um pouco mais avançadinho da média quadrática. A ideia está aqui. Né? Só que, ao invés de x, eu tenho a distância entre o observado e o previsto. É basicamente isso. Tá bom? E aqui, de novo, exemplos, né? Tem também o valor quadrático médio, que é a raiz dessa média quadrática, que tem a vantagem de vocês voltarem à medida original. Né? Então, é uma forma de vocês voltarem a ter idade ao invés de idade ao quadrado. Aliás, só para concluir essa daqui, eu trabalhei no Banco Itaú por 2 anos e meio na parte de modelagem, lá em São Paulo, quando eu estava no mestrado. E a gente tinha um monte de variáveis para fazer modelos de concessão de crédito. E uma variável que costumava entrar com alguma frequência era idade ao quadrado. Por que entrava idade ao quadrado? Porque, assim, em termos intuitivos não serve para muita coisa, mas o modelo não está ali para ser intuitivo, ele está ali para diferenciar o bom e mau pagador. O que a gente está fazendo de engenharia por trás não faz muita diferença. Mas o que indica uma idade ao quadrado no modelo? Indica que para cada ano a mais de idade, eu inflo ainda mais a importância da pessoa estar aumentando em um ano de idade. Então, assim, a gente sabia que pessoas mais velhas pagavam melhor. Isso é conhecido historicamente. Mulher paga melhor e gente mais velha paga melhor. Mulheres velhas pagam muito bem. Aquelas vovozinhas que vão com o carnezinho e pagam religiosamente. Então, cada ano a mais de vida fazia um aumento um pouco mais inflado na pontuação de crédito. É curioso, né? Na minha intuição, assim, quanto mais velho, mais a pessoa dane-se. Tô velho mesmo, que nada, as pessoas ficam super, super corretas, segundo o que a gente via nas bases de dados lá. Muito bem. Oi? Mean Square Error, MSE, e suas variantes, né? Tem várias variantes desses caras. Mas, claro, porque é um jeito muito intuitivo de medir a qualidade do modelo. Aliás, esses modelos mais preditivos, que é muito focado na parte de machine learning, né? Preditivo no sentido de que eu não estou interessado na estrutura do dado, estou interessado em acertar. Se o modelo é complicado, simples, não importa. Vamos botar todos rodar ao mesmo tempo e vamos fazer
uma medida de acurácia suas variantes. Sem dúvida, é um jeito muito bom de comparar. Né? Mas é isso aí, é bastante intuitivo. Né? Muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Assim, de novo, assim, eu estou tentando fazer mais um bate-papo, assim, mais uma coisa... Porque, assim, a conta em si, a gente... Né, eu não vou cobrar conta de vocês nesse negócio. Eu estou mais preocupado com a intuição. Quero que vocês... E também não vou assim, faça uma dissertação sobre a diferença da média podada. Pelo amor de Deus, não vai ser assim. Mas quando vocês estiverem usando isso na prática, vocês têm que explicar isso para a pessoa para quem vocês estão trabalhando, o chefe ou o cliente de vocês. Então, ter esse caldo cultural sobre a coisa é legal. Assim, a pessoa fica feliz de receber essa informação. Né? E vocês também ficam mais tranquilos. Eu, quando recém estava formado em estatística, eu tinha um pouco de receio, porque eu não tinha assim, muita malandragem ou muito conhecimento para conseguir assim, dar uma super explicação. Então eu fazia tudo certinho, tal, mas eu não conseguia contar uma história toda florida. Tal. Mas o cara vai pegando a manha ao longo do tempo. Né? Então eu estou tentando trazer um pouquinho disso para vocês. Quando eu converso, quando eu vou em reunião de empresa, eu presto muita consultoria de estatística. A conversa é muito mais importante que o modelo. Claro que o modelo é importante, mas eu digo, explicar o modelo é um negócio importantíssimo. Porque, assim, o desafio do analista de dados qual é? Não é só fazer o modelo que tem um esforço técnico muito grande, mas é convencer o cara que vai usar o modelo de que ele entenda um pouquinho do que está acontecendo. A rede neural, por exemplo, é uma coisa que é bonita, uma coisa... Mas, assim, tu não explica uma rede neural. Tanto que o estado da arte da pesquisa hoje em machine learning é justamente o explainable artificial intelligence. É explicar os modelos de alguma forma. Tem até uns pacotes de R que fazem isso. Né? De Python talvez deva ter também. Mas deixa eu ver. Explainable in R. É XAI. Né? E aí tem esse cara aqui. Deixa eu ver. Aqui no R Bloggers ele aponta para esse cara aqui ó, SciTools, blá, 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 aqui ó. Então esses caras aqui que eu acho que são russos, é um cara e uma menina. Né? São dois na foto, mas tem três aqui no estado. Eles fizeram assim, eles mapearam todos os modelos e disseram assim, bom, a gente tem que explicar o que acontece nesses modelos. Então, eles criaram classes de modelos, né, se eles são interpretáveis já de saída, né, by design, né, pelo próprio desenho, ou se são modelos mais caixa preta. E aí eles falam de algumas características e coisas que devem ser avaliadas. E aqui eles juntam vários pacotes de R que cada um à sua moda tenta traduzir essa complexidade do modelo em gráficos mais simples, em coisas que tu possa botar numa reunião de empresa e o diretor lá, que nunca viu modelagem na vida, ter alguma ideia do que está acontecendo. Por que a variável tal impacta de certa forma e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que está se discutindo aí na literatura. Muito bem. Moda. Moda é bem simples, é o valor mais frequente da distribuição. Ou os valores, porque pode haver um empate, né, nos valores. E aqui eu trago uma informação curiosa, né, pelo menos para mim. Né. Eu até hoje não encontrei no R uma função de R, uma função que calcule decentemente as modas na linguagem. Realmente isso é uma das coisas que me deixa meio chateado. E aí lá fui eu fuçar na internet, né? E aí caí num Stack Overflow da vida e descobri uma discussão que eu até linkei aqui para vocês, onde um cara, né, de nickname Digamol, eu traduziria para fuça em tudo. Esse cara tem várias respostas, tem uma pontuação altíssima. Ele deu uma sugestão de uma solução muito inteligente, que é essa daqui, que está com uma pequena modificação. Acho que a única coisa que eu fiz foi ordenar esses caras para sair na ordem crescente. Foi essa a minha única contribuição. E essa função calcula a moda de um jeito muito bonitinho.
E aí eu comparo, só, já que é um texto sobre moda, né, eu comparo com uma função do Pragma, que é um pacote tribom também. O Pragma tem uma função chamada mode, mas é horrível a função, funciona muito mal. Eu não conheço outra, se você souber, me avisa. E aí eu programei a modes, só para ficar com um nome diferente, que é a função que eu peguei a ideia do Digamon. Bom, também não vou entrar nesse detalhe, não é um curso de R, mas só estou avisando para vocês que é um dos R Inferno, né? É um livro de 2011 do Patrick Burns, chamado R Inferno, justamente pegando assim as coisas ruins da linguagem e explicitando, dando exemplos de coisas pouco intuitivas ou que funcionam mal mesmo. Eu adoro ver os lados né, não bons da coisa. Então isso aqui é R Inferno, na minha opinião. Muito bem. Então, se eu tiver um conjunto de dados, por exemplo, 4, 7, 1, 3, 3, 9. A moda, deixa eu só, 2, 3, 5, só botar aqui. 2, 3, 5, moda. Então, se eu tiver o conjunto de dados 4, 7, 1, 3, 3 e 9. Bom, como a definição é o valor mais frequente, então a moda é 3, porque ele aparece 2 vezes, enquanto os outros valores ocorrem só uma vez. Fim. Dado o exemplo de moda. Esse aqui é o exemplo 2,25. Mas pode acontecer, por exemplo, que é o que acontece no 2,26, 4, 7, 1, 3, 3, 9 e 7. Essa é uma distribuição chamada bimodal. Eu tenho 2 valores que aparecem com frequência maior do que todo mundo e esses caras empatam lá em cima. Então é uma distribuição bimodal. Diga. Opa, desculpe. Obrigado. Eu não estou compartilhando a tela, agora sim. Agora... e deixa eu fazer aqui, o pin, descompartilhar, e agora sim. Agora, desculpem que o celular está com uma sombra aqui, que eu não tinha durante o dia, essa sombra aqui. Então, tá dando para ler? Deixa eu subir aqui a folhinha. Acho que está melhor assim. Então, essa é a distribuição chamada bimodal. Se eu tiver 3 modas, é trimodal, 4 modas é poli ou multimodal. Tá? Mas eu trago aqui um exemplo que é o 2,27, que é o caso onde ninguém é moda. 4, 7, 1, 3, 9. Todo mundo tem frequência 1 aqui. Então, a gente chama isso aqui de amodal. Por definição, alguém pode dizer assim, mas Felipe, não pode todo mundo ser moda. Né? Todo mundo empata com frequência 1, todo mundo é moda. Verdade. Mas assim, o objetivo da moda é encontrar um ou mais valores que se destaquem dos demais pela sua frequência de ocorrência. Então, se eu disser que todo mundo é moda, eu estou priorizando todo mundo, então eu não estou priorizando nada. Então, o ponto de vista da literatura é: ninguém é moda, eu não tenho um ou mais que se destaquem. Né? Então, é basicamente isso, não tem muito mistério. E aqui eu estou fazendo... a função mode do Pragma funciona bem quando tem uma moda. No caso, unimodal, ela funciona bem. Mas 2 ou mais fica um horror. Então, vocês estão vendo aqui a minha modes, 3 e 7, do caso bimodal, e o mode do Pragma devolve 3. Eu fiquei indignado. Foi esse resultado que me fez ir procurar na internet se tinha alguma solução. Né? Eu tinha até uma ideia de como fazer a função, mas o cara deu uma solução tão elegante, tão... Sabe aquele código? Que boa ideia que esse cara teve, que eu achei que valia reproduzir para vocês. E a minha função, a minha não, a do Digamol, está fazendo justamente o contrário do que eu estou dizendo para vocês. Ela está listando todo mundo como moda. Né? Mas aqui é o seguinte, eu poderia fazer uma condição bem simples. Se o meu vetor de resultado for igual ao meu vetor de entrada, escreva a modal. Não é difícil de fazer isso. Um if resolve. Mas eu quis deixar a função mais simples possível. Esse foi o meu objetivo. Tá?
E a função do pragma continua... Aqui não era para devolver nada, ele devolve um como moda. Coisa horrível, quem é que programou essa porcaria? Por fim, o dado quando é agrupado, aquele de colocar em caixinha, né? E aí eu retorno ao exemplo 2,19, aquele da altura das mulheres da aula passada. Pô, aqui ficou... Deixa eu só fazer uma coisa, só reduzir... Aqui. Então, quando o dado está agrupado, né, pelo método que for, não importa o método, vocês podem ter inventado as quebras, pode ter sido Sturges, Scott, Friedman, Diaconis, mas fato é, vocês não têm numa variável contínua, no limite, listar todos os valores e perguntar a moda. Porque no limite vocês têm todos os valores diferentes. Se a variável é contínua, ela pode ter quantas casas decimais a gente conseguir obter. Então, no limite, se eu ordenar todos os valores de uma variável contínua, cada uma vai ter frequência 1. Não faz nem sentido falar em moda de variável contínua. Então, por isso que essa estratégia é tão importante de agrupar intervalos de classe. Então, nesse caso, a única coisa que eu consigo dizer é que a terceira classe, que vai de 1,60 a 1,65, é a classe modal. Fim, é o que eu consigo dizer desse negócio. Mais do que isso, eu não tenho informação, porque eu não sei dizer qual é a altura de cada uma dessas 41 pessoas. Se eu quiser mudar meu tamanho da caixinha, bom, tudo bem. Mas eu sempre vou estar falando da classe modal e não da moda em si. Não é um valor que é a moda, mas sim uma classe. Tá certo? Muito bem. Último tópico, separatrizes, que eu considero assim, um tópico bem importante e talvez não muito discutido na literatura. Desculpa, tu chamou, né? Só ajeitou o óculos, tá? Eu vi tu fazendo assim, desculpa. Então, separatriz. Né? Separatrizes, pessoal, são super importantes na literatura, né? E são coisas relativamente simples de se calcular. Né? São medidas de resumo bem interessantes. Então, deixa eu... Uma separatriz, pessoal, é basicamente vocês ordenarem um conjunto de dados, fazer um rol de dados. Veja quão importante é uma ordenação. Já falei disso na média podada, na média winsorizada, já falei no mínimo, no máximo, e agora eu estou retornando em separatriz. Então, basicamente, uma separatriz é um fatiador que divide um percentual dos dados à sua esquerda e um percentual dos dados à sua direita. A separatriz mais famosa é aquela que eu chamei de mediana. Né? O símbolo é MD de median, que divide 50% dos dados à sua esquerda e 50% dos dados, sempre ordenados, à sua direita. Tá? Então, vou dar um exemplo bem simples. 1, 4 e 10. Temos um rol de dados aqui. Os dados estão ordenados? Sim. Portanto, o 4 é a mediana, porque à esquerda dele ficou metade dos valores restantes e à direita dele a outra metade. Então, a mediana aqui é 4. Se eu fizer agora 1,4.000, quem é a mediana? Concordam que é o 4 de novo? Porque é o cara do meio. Ah, mas tem 1.000, em vez de 10 é 1.000. Mas a mediana não está interessada no valor, na magnitude do número, mas sim na ordenação. Então, a mediana, de novo, é 4. Então, aqui vocês já perceberam uma característica super importante, que é aquela que eu já tinha, né, dado spoiler agora há pouco. Ela é estável em relação a valores extremos da distribuição. Isso é uma característica nativa da mediana. E qual é a vantagem? Por que se usa muito mais a mediana quando a gente precisa de algo estável se comparado ao podado, lá, ao aparado, ou ao insorizado? Porque aqui vocês não têm que arbitrar nada. Você só calcula a mediana e fim. A medida já está ali, estável por natureza,
enquanto que as outras vocês têm que atribuir um percentual de poda. Pronto, já começou uma arbitrariedade no modelo de vocês. Nada contra, pode ser que seja melhor até em algum caso, mas é difícil de bater a mediana. Ela já sai na frente só por vocês não terem que chutar nada, não terem que arbitrar nada. Isso é muito bem visto no mundo científico. Muito bem. O que mais que eu ia falar? Bom, nessa hora sempre alguém faz uma pergunta que... Faça uma pergunta que está na cabeça de vocês. Nenhuma pergunta? Ninguém vai perguntar se eu tiver um número par de valores, como é que eu calculo a mediana? Eu peguei do meio, mas eu tinha um número ímpar. Então, 1, 4, 6, 10. Tá? A mediana, pessoal, quando o número é par de observações, é simplesmente a média dos dois valores centrais. A média é aquela do soma tudo, divide pelo número de observações. Então, aqui a média é 4 mais 6 sobre 2, que dá 5. Simples assim. E aqui eu já trago para vocês uma informação importante. Antes de sair calculando a mediana, é interessante a gente calcular a chamada posição da mediana, que tem uma fórmula simples e ela é bem intuitiva. É 1 mais n sobre 2, onde 1 é a primeira posição e n é a enésima posição. Lembrando que n é o número de observações de uma amostra. E na dúvida eu uso notação de amostra, tá? Então eu estou tomando a média entre os extremos da distribuição. Então isso me dá a posição central, não o valor, mas a posição do valor. E por que isso é importante? Bom, para escrever algoritmos de encontrar a mediana, saber onde ela está posicionada antes de eu fazer a ordenação já é uma vantagem extrema, né? Pensem que se eu sei a posição da mediana, eu só preciso ordenar até ela, eu não preciso ordenar dela para frente para chegar na mediana. Já me ocupa metade do processamento. Ah, professor, mas o computador opera rápido. Sim, vocês já ordenaram 20 milhões de observações, 100 milhões, leva horas ordenando, dependendo do tamanho do banco de dados. Lá no Itaú, a gente fazia ordenações eventualmente, geralmente por CPF, era uma ordenação importante para os modelos que a gente fazia. Então, o que a gente fazia? 20 milhões por 500 colunas, bota lá a ordenar e vai almoçar. Aí, quando a gente voltava, uma hora depois, uma hora e meia, estava ordenado. Então, por exemplo, para 3 valores, a posição da mediana para 3 valores é 1 mais 3 sobre 2, que dá 2. Ou seja, posição 1, posição 2, posição 3, eu já sei que depois que eu ordenar, o cara que estiver na segunda posição vai ser a mediana. Se eu tiver 4 valores, que é o caso aqui do próximo exemplo, eu tenho 2,5, né? 5 sobre 2, 2,5 de posição. Ou seja, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. É um jeito de eu dizer que eu estou entre o segundo e o terceiro valor. É isso. Tudo bem com a ideia de mediana? E a gente não precisa fatiar só ao meio. A gente pode ter outras métricas, né? Por exemplo, os tercis, né? São medidas que fatiam cada a distribuição da gente em fatias de 1/3. Como é que eu interpreto o primeiro tercio? Olha, 1/3 dos valores são inferiores ao primeiro tercio e 2/3 são superiores ao primeiro tercio. E o segundo tercio é exatamente o contrário. 2/3 são inferiores a ele e 1/3 é superior. Não? Existem os quartis também. Opa, ou max. Por que quartil? Porque a gente quebra em 4 fatias. Então a gente chama de quartil 1, quartil 2, quartil 3. Então são os quartis.
fatias de 1/4 ou 25%. Percebam que o segundo quartil, na verdade, é uma mediana. Ele equivale à mediana, porque 2 1/4 para a esquerda e 2 1/4 para a direita dá exatamente meio para cada lado, que é 50%. Tá? Então, existem muitas equivalências entre as separatrizes. Tá? E aí eu trago para vocês aqui uma tabela resumindo as principais separatrizes da literatura. Tá? Não são as únicas, mas assim, se tem algumas famosas, são essas que eu trago para vocês. Mediana com 2 fatias, símbolo MD de mediano. Tercio, 3 fatias, tercio 1, tercio 2. Quartil, 1, 2, 3. Decil, D1 até D9. Percebam que eu sempre tenho um fatiador a menos do que o número de fatias. Né? E percentil, eu tenho o percentil 1 até o 99. Né? Então, são formas da gente fatiar. E segundo aquela documentação lá do Winsorized, que a gente leu, aquela poda que ele fala, poda não, aquela winsorizada para baixo para cima, tem uma simbologia parecida com a função que a gente vai usar para fatiar a separatriz. Né? Então, pessoal, encontrar os fatiadores numa distribuição, principalmente quando eu tenho valores discretos e poucos valores, pode ser assim, uma coisa difícil de fazer, ou não difícil, uma coisa cheia de arbitrariedades. Né? Por exemplo, se eu tenho 5 valores e eu quero encontrar os decis, ele até vai encontrar. Mas assim, pô, eu só tenho 5 valores, como é que eu vou achar 9 fatiadores dos decis? Ele vai dar um jeito de dar uma proporcionalizada ali e fatiar para a gente. Mas como que ele faz isso? Bom, a função que eu vou mostrar para vocês, que é a quantile, né? Porque, aliás, separatriz ou quantis, tá? Quantis, porque em inglês vem de quantile, que é a palavra mais utilizada para essas medidas que eu estou indicando a vocês. Os fatiadores dos dados ordenados. Né? Então, eu trago aqui para vocês o exemplo 231, onde eu vou fazer umas modificações nesse exemplo aqui. Separatrizes. Então, aqui no exemplo, se vocês não se importam, eu vou dar um attach do read table de novo. Aqui o options eu só estou melhorando a apresentação. Tá? Depois eu explico por que eu estou fazendo isso. Mas vamos lá. Eu estou pedindo um quantile da altura e eu estou mostrando para vocês, ou estou indicando, as fatias dessa distribuição. Então, o que sai desse sec aqui? Eu estou dizendo assim, ó, me dá uma sequência de 0 até 1, dando pulinhos de meio em meio. E aí o R me devolve 0, 0,5 e 0,1. E 1.0, perdão. Então, eu vou usar esses caras como fatiadores. Então, o que ele vai me devolver nesse quantile de altura? Olha aqui. Ele vai me dizer que o 0% é 1,51, que era o mínimo. Não sei se vocês lembram lá no exemplinho. Quando eu pedi o mínimo da altura, ele devolveu 1,51. Então, significa o que esse zero? Que 0% dos valores são inferiores a 1,51. Logo, ele é o mínimo. E, portanto, 100% são maiores do que ele. O outro extremo, 100% é 1,74, porque 1,74 é o máximo. 100% dos valores vão até 1,74 e 0% acima. E, por fim, 1,625 é a mediana. Ele está dizendo que esse cara é o que fatia 50% dos dados, para baixo e para cima. Como é que ele fez a conta? Bom, eu vou pedir um sort de altura aqui, se vocês não se importam. Sort, ordena a altura para mim. Aqui a altura ordenada. E qual é a posição do vetor, perdão, a posição da mediana nesse vetor de 100 observações? Que a altura tem tamanho 100. Tá? Ora, é n mais 1 sobre 2.
Então, é 100 mais 1, que dá 101, dividido por 2 dá 50,5. Né? Então, se eu quiser saber a posição da mediana, 1 mais 100 sobre 2. 50,5. Ou seja, é a média entre o cara da posição 50 e 51 da ordenação. Tudo bem? E aqui o R tem uma facilidade. Eu gosto dessa apresentação aqui. Eu gosto de umas coisas no R e não gosto de outras, assim como no Python. Né? Como em tudo na vida. Então, essa simbologia eu acho muito amigável. Ele indica a posição do cara que está imediatamente à direita dele nessa lista ordenada. Então, por exemplo, o 1,62, esse cara é o cara de posição 49 nesse vetor. Como eu preciso chegar no cara de posição 50 e 51, e o próximo é 61, eu vou dizer o seguinte, ó, esse aqui é o 49, 50, 51. Bem fácil. E a média entre 1,62 e 1,63 dá 1,62,5, que é a mediana. Pronto, está feita a continha. Tudo bem? Mas a vantagem dessa função quantile é que ela é muito fácil de usar. Percebam que, do jeito que eu programei, basta vocês dizerem quantas fatias vocês querem nesse pulinho aqui. O que vai ser esse sec de 0, 1 a 1 terço? Vai ser 0, 1 terço, 2 terços e 1. Claro que aqui ele escreve em número decimal, mas internamente é 1 terço. Então, desse jeito aqui, ele agora vai me dizer que o 1,61 é o primeiro tercio e o 1,65 é o segundo tercio. Ou seja, 33% dos valores, ou 1 terço dos valores, vai até 1,61. E 2 terços é acima desse cara. E 1,65 é o contrário. Então, vocês podem fazer isso para vários valores. Né? Deixa eu fazer o quartis aqui. Quartis. É quartis, tá? O acento é no i. Esses caras aqui são importantíssimos, os quartis. Inclusive, o método lá do Friedman Diaconis, aquele fatiador mais moderninho de 1981, ele usa a amplitude interquartílica para fazer a conta. A amplitude interquartílica é a distância entre o quartil 3 e o quartil 1, ou o percentil 25 e o percentil 75. Essa distância é super importante em estatística. Tem ótimas propriedades, e tanto que fazem parte da regrinha mais moderna de quebra em caixinhas lá no método do Friedman e do Diaconis. E, para finalizar, eu vou dizer o seguinte, bom, os DCs, sem dúvida, são muito, muito bons de se trabalhar. Né? Por que são bons de se trabalhar? Porque os DCs, pessoal, são caixinhas de 10%. Diretores de empresa adoram os DCs. Se a gente falar em cliente, eu vou falar dos 10% mais valiosos. Pô, depois o segundo 10% mais valioso, até os 10% menos valiosos. Muitos métodos de classificação de clientes criam métricas de atribuição, às vezes chamam lifetime value, tem várias métricas, mas uma métrica de valoração do cliente. Esse cliente vai valer para mim tantos R$1.000 no tempo de relacionamento. E aí eu tenho um monte de clientes e eu quero botar esses clientes em caixinhas de acordo com essa métrica. Quebrar indeciso é uma excelente estratégia. Aí tu consegue gerenciar. Ah, mas não dá para quebrar em percentil? Claro que dá. Né? Basta botar 100 aqui e vocês têm os percentis. Aí pode ser, pô, mas que exagero, é muito granular. Bom, eu já tive que quebrar em 1.000. Uma vez eu tinha tanto dado e eu precisava entender como é que era o comportamento numa das pontas, no extremo maior. E eu precisava ser bem granular. Quebrei em 1.000. E aí eu consegui ver bem direitinho como é que estava a distribuição dos dados. Né? E nada impede de vocês pegarem e inventarem um quebrador não famosinho. Né? Vou botar aqui na ordem. Eu vou botar um sétimo aqui. Vou botar Eptil. Eptis. Né? Quebra em 7. Não é usual, mas se vocês precisarem fazer 7 fatias, a função quantile está aí à disposição para
facilitar a vida de vocês. Tudo bem com a ideia, pessoal? Então é isso. O que eu tinha que contar para vocês em termos de matéria é isso. Depois vai ter uns exercícios aqui para vocês ao longo do material, não só aqui, assim, exercícios, né? Pense assim, ler o que a gente viu em aula já é um exercício importante. Fazer os exercícios incidentais também, e se vocês tiverem tempo e paciência, abram outros livros, tipo do Bussab e o Moretti, aquele que eu abri na primeira aula com vocês, e leiam essa parte também de lá, né? É uma ótima estratégia vocês verem abordagens por diferentes autores, né? E é isso. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Quando eu pedir para fazer exercícios, tipo 2.7 aqui, tá? Use a função quantile para quebrar o número de filhos, tal. Bom, se vocês pegarem o código, vocês vão ver que é só trocar a altura para filhos e fazer a conta. Mas se vocês não estão afim de usar o R, não conseguiram instalar, não estão com paciência, parará, usem outro software do interesse de vocês. Ninguém é obrigado a usar o R aqui, pessoal. Só estou usando o R porque ele é muito amigável, fácil e facilita aqui a nossa vida. Mas, eu quero usar o Excel, quero usar... Esteja à vontade. Realmente é com vocês a forma de operar. Tudo bem? Mas saibam alguma ferramenta. Então é isso. Muito obrigado, uma boa noite. Fico à disposição aí, se quiserem bater um papo aí. Aproveitar aquele fim de aula, né? Falar com o professor e tudo mais. Esteja à vontade, que eu estou à disposição. Então, vamos interromper aqui a gravação. E é isso aí.